Glória a Deus. Queridos irmãos, é muito bonito você olhar para esta igreja e ver o povo se alegrando com Jesus. Essa pandemia, ela veio, um dos objetivos dela, um dos objetivos de homens maus no mundo, olhe, é acabar com a igreja. Pode ter certeza disso. Mas uma coisa nós sabemos: a igreja está ligada à cabeça, tem por cabeça a Cristo. Cristo, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E está à direita do Pai, intercedendo por nós. E assim como Jesus foi, é e será para sempre, a igreja também permanecerá de eternidade a eternidade. Meus irmãos, essa perseguiçãozinha que está acontecendo no mundo com relação aos servos de Deus, aos cristãos, isso é fichinha diante do que já aconteceu na história da humanidade. Você pegar, ver seus filhos sendo comidos por leões, seu filhinho querido ali, que você amamentou, tomarem da sua mão e queimarem na sua frente para você negar Jesus, e você não nega, e o filho ainda diz: mamãe, não negue. Meus queridos, só quem está ligado a Jesus faz isso. E quando a gente olha a expressão dos irmãos, eu acredito que muitos dos irmãos daqui não negariam a Jesus mediante circunstância nenhuma. Olha o que a palavra de Deus diz na primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João. Não é o evangelho, são lá naquelas 3 cartas antes de Apocalipse. A primeira carta primeira epístola, né, que é o nome mais antigo, né? A primeira carta, ou primeira epístola do apóstolo João. Olha o que o primeiro versículo diz. Lá no capítulo 1, primeiro versículo da epístola, diz assim: olhe que o apóstolo João era aquele que deitava a cabeça no peito de Jesus. Bem chegado, um dos 3 mais chegados apóstolos. João, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Irmãos, o apóstolo João está dizendo: olha, as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Ele diz: nós vimos a palavra da vida, nós vimos. Ela se manifestou entre nós e nós vimos e nós tocamos nela. Nós estávamos lá na hora da multiplicação dos pães e nós víamos as mãos dele partindo o pão, e o pão não se acabava e alimentava muita gente. Nós vimos como ele estava estragado quando foi colocado no túmulo.
Nós vimos como ele foi maltratado, como ele foi espancado, como lhe furaram, como todo o seu sangue foi derramado. Nós vimos. Mas nós tocamos na palavra da vida com seu corpo ressurreto. Queridos irmãos, ele diz assim: porque a vida foi manifestada, e nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida eterna estava com o Pai e foi manifestada em carne entre nós. E o nome desta vida é Jesus Cristo. Ele diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ele está querendo dizer que nós vimos, nós tocamos na palavra da vida, nós transmitimos a mensagem a você da palavra da vida. Você recebeu a palavra da vida no seu coração. Você tem comunhão conosco e nós temos comunhão com o Pai. Todos nós temos comunhão com a vida eterna. Amados irmãos, dia da Bíblia. Olha, aqui na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, ou seja, não de semente que enferruja, que apodrece, que é passageira, não é dessa semente que nós somos de novo gerados. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Nós fomos gerados, quando cremos em Jesus, pela palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus não quer dizer que ela seja um livro apenas. Não. A palavra de Deus é o próprio Deus também. Ora, porque vem de dentro dele. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, diz o apóstolo João. E nós vimos, ele dizendo, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nós fomos gerados pela palavra de Deus. Deus, aprove a Deus que deixasse registro da sua palavra, do que ele gosta, do que ele quer, do que ele pretende, na Bíblia Sagrada, nesse compêndio de livros que nós chamamos Bíblia Sagrada. Por ser a palavra de Deus, Satanás leva os homens a querer destruir a palavra de Deus. Querem destruir a todo custo. Não pense você que hoje todo mundo se agrada pela palavra de Deus está nos canais, nas mídias sociais. Não se agrada não, meu irmão. Eles querem dar fim. Eles querem tirar a Bíblia das escolas. Esse mundo que jaz no maligno e quer acabar com a Bíblia, quer acabar com quem segue a Bíblia, quer destruir o cristão, quer acabar com ele totalmente, quer acabar conosco. Mas, desde aquela época, dos imperadores romanos, que o divertimento dele maior era lançar cristão nas arenas para ver como ele reagia frente às vacas bravas, frente aos touros bravos, frente aos leões ferozes. E eles ficavam olhando
E os cristãos morriam cantando. E eles ficavam enfurecidos, porque o cristão não corria, porque o cristão, ele ia e se entregava à morte para entrar no céu naquele momento. Queridos irmãos, é porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E penetra até o mais profundo do nosso ser. Que no conceito do escritor aos Hebreus, era lá na divisão da alma e do espírito. Muita gente não consegue nem detectar, mas a palavra de Deus vai lá, vai até lá, e influencia a alma do homem e o espírito do homem. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre. Podem rasgar o livro, podem rasgar todos os livros, mas a palavra de Deus, ela está no céu. É o próprio Filho de Deus. Vocês sabem que o escritor aos Hebreus diz que pela palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. E Jesus Cristo, o apóstolo João, ele diz assim, aquele mais íntimo de Jesus, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele diz assim também: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Queridos irmãos, esta palavra criadora, este Deus maravilhoso se fez homem, e nos resgatou para a vida eterna. Olhe, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para vocês verem, só a questão técnica, durante 1500 anos ela foi elaborada, 1500 anos, ela foi escrita durante 40 gerações, de Moisés até João, ou antes, por mais de 40 autores diferentes, em diferentes lugares, desertos, palácios, prisões, viagens, masmorras, em condições diferentes, na guerra, na paz, na alegria, na tristeza, na escassez, na abundância. A palavra de Deus também foi escrita em 3 continentes, Ásia, África e Europa. E também, amados irmãos, a palavra de Deus, ela se posiciona firme sobre diversos temas que diante dos homens são contraditórios. Mas ela se posiciona. Enquanto os homens dizem, não, o mundo não foi criado. A palavra de Deus não discute esse assunto. Ela diz, e Deus criou todas as coisas. Jesus criou, ela não discute, ela é taxativa, ela afirma. Enquanto muitos discutem, podemos matar um feto, podemos matar uma criança, a palavra de Deus, ela preserva, ela não discute, ela luta, ela preserva pela vida desde a concepção. Olha, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é singular. Singular quer dizer o quê? Que não existe nada que se compare. Não existe. Não existe um compêndio, não existe uma enciclopédia, não existe qualquer livro escrito por outro líder religioso, não existe. Ela é singular. Ela é singular em sua coerência. Como assim? Ora, a Bíblia Sagrada foi escrita por pessoas que eram boiadeiro, mas foi escrito também por um rei, mas outra parte foi escrita por um pescador, e outra parte foi escrito por um homem do campo,
Mas a Bíblia Sagrada não se contradiz. Por quê? Porque tem uma mente dirigindo. Se você pegar os melhores escritores de uma determinada área e mandarem eles escrever sem falar um com os outros ali, da mesma época, eles vão se contradizer em muitos pontos. Mas a Bíblia, mesmo com essa diversidade de tempo, de lugar, de capacidade humana, a Bíblia Sagrada, ela conta a história do homem. O homem foi criado perfeito, o homem pecou, o homem caiu, Deus providenciou a redenção, o homem creu, a igreja se estabeleceu. Aí, amados irmãos, a igreja está firme hoje com Jesus. A igreja, a palavra de Deus, ela é singular em coerência, mas ela é singular também, amados, em circulação. Por quê? Porque a Bíblia foi a mais produzida, a Bíblia é o livro mais lido, a Bíblia é mais traduzido, é singular em tudo, amados irmãos. A Bíblia foi o primeiro livro que foi para o espaço, em forma de microfilmagem. A Bíblia, olha, o maior telegrama do mundo, sabe qual foi? A Bíblia, o Novo Testamento. Passado em 2 cidades dos Estados Unidos. O Novo Testamento todinho foi passado num telegrama só. Então, amados irmãos, olha, a Bíblia ela é singular também em sobrevivência. Na arte de sobreviver. Muitos tentaram destruir a Bíblia. Teve um determinado homem que ele disse assim, a Bíblia não dura mais 100 anos. O cristianismo não dura mais 100 anos. 100 anos depois compraram a casa dele e fizeram uma fábrica de Bíblias. Amados irmãos, a Bíblia, ela quantas perseguições. Olha, ela sobrevive às perseguições dos homens maus. Sobrevivem. Sai um decreto. Olha, todas as Bíblias serão destruídas. E o imperador faz o decreto. E aquele que não rasgar a sua Bíblia vai morrer junto com ela. Vai ser rasgado junto com ela. E muitos foram rasgados. Mas o imperador seguinte, ele mandou fazer 50 Bíblias naquela época, às custas do Estado, para dar aos pastores daquela época. Amados irmãos, olha, amados irmãos, a Bíblia ela é singular em questão de deterioramento que o tempo faz. Quantos, irmãos, quanto tempo faz que os primeiros livros da Bíblia foram escritos? Já há mais de 3.500 anos, mas a Bíblia está aqui na sua mão. A Bíblia está aqui pronta para você se alimentar dela. A Bíblia está aqui pronta para você ser edificado por ela. A Bíblia está aqui pronta para que você todos os dias a leia. Para quê? Para que você, na hora que chegar o dia mau, você não recue, mas você continue crendo em Jesus para herdar a vida eterna. Amados irmãos, a Bíblia também, ela é singular na área da sobrevivência com relação às críticas. A Bíblia Sagrada, amados irmãos, é o livro mais criticado no mundo. Ora, a pessoa melhor do mundo que um cristão pode conceber é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele é criticado. Se você coloca aí nos canais da internet e fizer pesquisa, tem muita gente criticando Jesus. Tem gente que diz que Jesus não morreu. Tem gente que diz que Jesus foi um farsante. Tem gente que diz que Jesus se casou e teve filhos. Tem gente que diz tudo. E se você for pesquisar sobre a sua vida na internet, tem gente que diz uma coisa, tem gente que diz outra. Então, na internet cabe tudo. Mas nós temos a palavra da vida em nós.
Nós não podemos deixar ser levados pelas mentiras que existem espalhadas pelo mundo. Muitos irmãos morreram, muitos irmãos foram esmagados, torturados, partidos ao meio, mas eles não negaram a palavra de Deus. Você está disposto a agir assim? Sem você ler a palavra de Deus, sem você meditar nela todos os dias, você se torna um alvo frágil, um alvo fácil às críticas deste mundo cruel, deste mundo mau. Queridos irmãos, a palavra de Deus, mesmo diante das críticas, ela está aqui salvando vidas. Hoje, no século 21, as pessoas ouvem a palavra de Deus, leem a palavra de Deus e elas são salvas pela palavra do Senhor. Amados irmãos, a palavra de Deus também, amados, ela é singular nos seus ensinos. Nos seus ensinos. Olhe, veja bem, as profecias que tem na Bíblia, não vamos falar de todas, mas vamos falar só as com relação ao Messias em sua primeira vinda. Diz um certo estatístico que a probabilidade de haver uma coincidência nas profecias com relação a Jesus é assim, é como se fosse o Ceará todinho coberto por 30 centímetros de moedas. E naquele meio daquelas moedas tem uma moeda vermelha, uma moeda diferente, uma moeda verde. E uma pessoa vinha de olhos vendados, de outro estado, no helicóptero, e baixar no lugar e pegar aquela moeda de olhos fechados. Sabe o que é que significa? Impossibilidade. Por quê? Porque só quem as profecias foram cumpridas, porque Deus está no controle da história. Deus. Não tem como. Não tem como os incrédulos, os homens maus, os romanos, aquele pessoal, trabalhar tudo direitinho para que Jesus fosse morto naquele dia, no dia da Páscoa. Não tinha como também, se Jesus fosse um enganador, aí ele fazer com que tudo desse certo para naquele dia ele morrer, no dia da Páscoa, ele ser escolhido, ser crucificado entre dois malfeitores, ele ir para um túmulo emprestado por um homem rico. Ai, irmãos, não tinha condição. Por que é que se cumpriu? Porque é a palavra de Deus. Porque está na palavra de Deus. E todas as coisas assim já se cumpriram. A vinda de Jesus para nos buscar vai se cumprir. Ele virá. Esteja nós no túmulo ou esteja nós de pé aqui, mas Jesus virá nos arrebatar. Não recue, esteja firme no Senhor, e Ele cumprirá mais esta profecia. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é singular nos seus ensinos, porque conta histórias corretas. A Bíblia Sagrada não mente. A Bíblia Sagrada fala a respeito de uma cidade, que existiu aquela cidade. Na época, muitas vezes as pessoas não descobriram a existência daquela cidade, mas aí diziam, não, a Bíblia Sagrada errou. Mas não errou. A arqueologia que não tinha descoberto ainda. Várias cidades foram descobertas, porque a Bíblia registrou que a cidade existia. Vários nomes foram descobertos na história, porque a Bíblia Sagrada registrou que existia. Quando Jesus disse assim, havia um homem chamado Lázaro, e esse homem foi ressuscitado por Jesus, é porque esse homem existiu e Jesus ressuscitou ele no quarto dia. Ora, amados irmãos,
A palavra da vida, ela não se engana. Também, amados irmãos, a palavra de Deus é singular, justamente por causa da sua influência. Influência. A Bíblia influencia. Nós vivemos num país relativamente com liberdade. Liberdade, referente, comparado com outros países, nós temos uma certa liberdade. Mas por quê? Porque anos atrás, séculos atrás, cristãos pregavam a palavra de Deus aqui no Brasil. Pregavam e as pessoas se convertiam. E nós dizíamos, nós pregamos a palavra de Deus, essas pessoas se convertem, essas pessoas pregam a palavra de Deus, outros se convertem, seus filhos se convertem, e essas pessoas vão influenciando, influenciam no ensino, influenciam na segurança, influenciam no judiciário, influenciam no executivo, e vai influenciando. Por quê? Porque minha casa é uma casa cheia de briga. Mas vai o pai de família e aceita Jesus. Aí depois a mãe, aí os filhos, aí fica uma casa pacífica, uma casa edificada em Cristo. E essa mesma mudança acontece nas comunidades maiores. Porque vai havendo a influência da palavra de Deus. Por que querem tirar a palavra de Deus das escolas? Por que querem tirar a palavra de Deus até das igrejas? Porque a palavra de Deus influencia nossas vidas ao ponto de nós rejeitarmos este mundo e querermos o céu maravilhoso. A palavra de Deus influencia. Certo jovem, na minha mocidade, estava ouvindo a palavra de Deus embriagado, deitado na sarjeta, onde o esgoto corria. E a mocidade pregando a palavra de Deus. E no apelo ele disse que queria aceitar Jesus, deitado mesmo. E nós oramos por ele. E hoje ele é um servo de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus influencia. Ah, amados irmãos, a palavra de Deus, o pregar o evangelho, a palavra de Deus, o transmitir o amor de Deus às pessoas. Esse amor de Deus que veio atrás daquele homem que estava afastado. Aquele homem que tinha se perdido. Mas este homem reconheceu o seu erro e voltou para Deus. Olha, amados irmãos, aí essa mensagem que a palavra de Deus transmite, ela influencia. Queridos, aqui na Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 15. Abra por gentileza, Lucas capítulo 15. Todos nós abramos a nossa Bíblia em Lucas capítulo 15. Olha o que a palavra de Deus diz. Ora, que está dizendo não é outro livro, amados irmãos. Quem está falando é a palavra de Deus. Essa não é nem uma palavra do apóstolo. Foi a palavra do próprio verbo que se fez carne. Aquele que foi tocado pelos apóstolos. E por causa que os apóstolos ouviram essa palavra encarnada, eles preferiram morrer do que renunciar ao direito de herdar a vida eterna. Ora, amados irmãos, essa palavra, a palavra de Deus que se fez homem, o Logos que se fez carne, o Filho de Deus que se fez homem ali nas terras da Palestina. Um dia, quando ele tinha mais de 33 anos, mais de 30 anos de idade, ele entrou numa casa
e contou essa história aqui, para que as pessoas que estivessem presentes entendessem o amor de Deus pela humanidade. Olhe, no versículo 11 está escrito da seguinte forma, do capítulo 15 de Lucas: e disse, um certo homem tinha 2 filhos. A Bíblia Sagrada, a editora que produz, chama de parábola do filho pródigo. Por quê? Porque é uma história que foi contada por Jesus para fazer um ensino paralelo das verdades espirituais. A história aconteceu, Jesus sabia desse fato, e ele contou a história para ensinar uma verdade espiritual. Ele disse, um certo homem tinha 2 filhos. Quando Jesus disse que uma pessoa tem 2 filhos, é porque ela tem 2 filhos. Se ela tem 2 filhos, essa pessoa existiu. Não é uma invenção. Jesus não inventava histórias. Quando Jesus disse, havia um homem chamado Lázaro, havia um homem chamado Lázaro. Quando este homem, daqui, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte da fazenda que me pertence, e o pai repartiu por eles a fazenda, repartiu a herança para aqueles 2 filhos. Um filho, o filho mais novo, que fala de inexperiência, e às vezes os filhos querem confrontar os pais, e se esquecem que eles têm pouquinhos anos de vida, 17 anos, e o pai tem 60 anos de vida. Eles esquecem que o pai tem larga experiência, e só porque ele tem o Google, só porque ele tem um celular na mão, ele acha que tem mais experiência que o pai. Mas não é assim que a palavra de Deus diz. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o mandamento com promessa. Promessa para que você tenha muitos dias e viva bem sobre a terra. Olha, amados irmãos, e este homem, com muita dor no coração, esse pai, repartiu as riquezas e deu a parte ao filho mais novo. E no versículo 13, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, gastando tudo, irmãos, perdendo tudo. Aí é onde ele vê, cadê a experiência que eu tinha? Às vezes você é preciso perder. Será que toda vida é preciso você perder? É preciso você adoecer? É preciso você estar à morte para que você reconheça que é inexperiente? Olha, amados irmãos, versículo 14 diz, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Por causa de nossas decisões apressadas, nossas decisões impensadas, nós sofreremos sérias consequências. É por isso que precisamos meditar na palavra de Deus todos os dias, para não entrarmos por este caminho que trará grande destruição. O versículo 15 diz, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo a apacentar porcos. Amados irmãos, às vezes por causa das nossas atitudes impensadas, nós vamos fazer o quê? Nós vamos apacentar porcos. Amados, para nós aqui no Brasil, apacentar porcos é uma profissão normal. Mas naqueles dias, dentro do judaísmo, amados irmãos, era uma desgraça, era uma maldição, era um afastamento total de Deus. Você, um judeu, para ir apacentar porcos, só se ele tivesse totalmente afastado de seu pai, afastado do Pai eterno, afastado de tudo, ele ia para essa situação. Mas, amados irmãos, este homem que tomou essa decisão errada de se afastar do pai, ele
ele estava padecendo sérias dificuldades. O versículo 16 diz: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele estava na miséria. Quem está na miséria está precisando de misericórdia. Está esperando, está precisando que acorde o coração, sinta a miséria dele. Amados irmãos, este jovem no versículo 17 diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Amados, ele caiu em si. Amados, como seria bom se algum de nós que está aqui caísse em si nessa hora e observasse que está na miséria por estar longe do Pai, por estar afastado do Pai. A palavra de Deus que é eterna se fez carne e falou isso aqui, contou essa história, para que você nessa noite entenda que você está afastado do Pai, você caia em si, você se arrependa e queira voltar para o Pai agora mesmo. Glória a Deus. Olha, queridos irmãos, no versículo 18, Jesus disse, aí ele contando a história, ele fala o que aquele jovem pronunciou. Ele disse: levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Eu já não sou digno. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores, pelo menos. Amado, você que está aqui nesta noite, queira ir para o céu. Queira ir para os braços do Pai. A palavra que se fez carne está lhe orientando através do que Ele deixou na palavra de Deus. Está tocando no teu coração. Volta para o Pai. Ah, mas eu já estou na igreja, eu já canto no conjunto, eu sou professor da escola dominical, mas está na prostituição, mas está nas pornografias da internet, mas está com as coisas erradas, e você precisa urgentemente reconhecer, porque senão você vai para o inferno. Com o título de professor de escola dominical. Você, nesta noite, está ouvindo a palavra de Deus. Caia em si, resolva voltar para teu Pai. O versículo 19 diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Aí, amados irmãos, ele tomou essa decisão, mas não ficou parado com vergonha. Ele não ficou no seu banco ali com vergonha. Ele não ficou nada disso. Ele tomou a decisão e colocou em prática. Colocou em prática na mesma hora. Aqui o versículo 20 diz assim: e levantando-se. Sabe o que quer dizer levantando-se? Naquela hora, ele estava lá, cuidando dos porcos. Quando ele tomou essa decisão, ele ficou de pé e voltou para o seu pai. E ele esperava que o seu pai, pelo menos lhe desse de comida. Que não fosse bolota de porco, que não fosse criar porco. Pelo menos seu pai lhe recebesse como um empregado. Mas, amados irmãos, a palavra de Deus diz no versículo 20 também. E quando ainda estava longe, viu seu pai, ou seja, o pai dele viu ele de longe quando ele vinha na estrada. Parece que o pai costumava ficar assentado olhando para o caminho.
esperando o filho dele voltar. Olha, você sabia que Deus está olhando para você agora, esperando você voltar, esperando você se levantar, esperando você largar isso que está lhe impedindo de servir a Deus. Você precisa voltar. Amados irmãos, ele quando viu seu filho de longe, amados, se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou o filho. Olha, amados irmãos, vocês não, aqui o Ocidente não consegue entender essa expressão. Nem o pregador aqui consegue entender também, porque sou ocidental. Mas, amados, quando um chefe de um clã, quando um pai de família, abastado diante da sua comunidade, da sua aldeia, ele saía correndo, era uma vergonha para ele, porque ele tinha que levantar seus vestidos e mostrar uma parte da sua nudez, mas ele saía correndo. Sabe por que ele saiu correndo? Por causa que você está voltando, por causa que você está querendo voltar para o Pai, porque você tomou a decisão e se levantou. Pode ter certeza que você volta e Deus lhe recebe com toda a alegria. Olhe, e aqueles que são filhos de Deus se alegram também. Eu não vou entrar na questão do filho que não se alegrou, mas eu quero dizer que o pai se alegrou, os demais empregados se alegraram, todos se alegraram. Amados irmãos, tem um pintor espanhol que viveu no século 17. Ele pintou várias passagens bíblicas, mas ele fez um quadro lindo desse retorno do filho. Ele pintou, o nome dele é Murilo, um pintor chamado Murilo. Depois vocês pesquisam aí na internet que tem. Amados, ele retrata os empregados alegres. Até o boi que está sendo levado para ser, aquele bezerro cevado, para ser morto na festa da volta daquele filho, até o boi está alegre. O homem que vai matar o boi com o machado está alegre. O filho que está puxando o boi está alegre. O cachorrinho pulando ali ao lado do filho está alegre. O filho todo moribundo, os pés pretos, sem sandália, as roupas rasgadas, sem anel, sem nada, está lá ajoelhado e o pai abraçando ardentemente aquele filho. Amados irmãos, é possível que ainda tivesse com o cheiro da lama dos porcos, mas o pai estava abraçando aquele filho. O pai quer te abraçar nesta noite, o pai quer te beijar nesta noite, ele quer que você se levante e volte para ele. Glória a Deus. O versículo 21 diz assim: e o filho lhe disse, olha o que o filho começou a dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele nem concluiu o que ele planejou dizer. Você se lembra que ele planejou dizer? Pai, me considera pelo menos como um dos teus empregados, dos teus escravos. Ele não precisou nem dizer isso. Olha aqui no versículo 22. O pai interrompe e diz: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, restauração para a tua vida. Olha, a melhor roupa Deus quer te dar.
roupa de respeito diante da sociedade, roupa de respeito até diante dos inimigos. Deus quer te dar a melhor roupa. Glória a Deus. A palavra também diz: trazei a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Amados irmãos, anel é a autoridade que pertence à família. Você precisa pertencer à família de Deus que vai gozar a eternidade. Você precisa agora mesmo receber este anel que é feito mediante a confissão de que Jesus Cristo é o teu Salvador. Ah, queridos irmãos, as sandálias nos pés. Escravos não tinham sandália, irmãos. Não tinha. O filho tinha, da família tinha, e você precisa ter, porque você precisa ser da família de Deus. Você precisa ter um caminhar santo. Você precisa estar ligado com o sangue de Deus, sangue derramado por Jesus Cristo. Você precisa participar do pão e do vinho. Você precisa participar da ceia do Senhor. Você precisa de tudo isso aqui, porque o Pai tem preparado para ti. E o versículo 23 diz: trazei o bezerro cevado e matai-o, o comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Você pensa que vai haver tristeza quando você voltar para os braços do Pai? Não, vai haver festa. Vai haver festa nos céus. Vai haver festa entre os irmãos. Vai haver festa na comunidade das pessoas de bem. Vai haver festa. Por quê? Porque mais se alegram os anjos por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de salvação. E você precisa de arrependimento nesta noite. Deixe essas práticas, fuja disso, deixa disso e venha para os braços do Pai. Aonde está a primeira pessoa que quer vir aqui para os braços do Pai? Amados irmãos, há cerca de 50 anos atrás, um jovem recebeu um livrinho que tinha histórias da palavra de Deus. Este jovem leu estes livrinhos, este livrinho, e guardou no coração essa mensagem. Amados, esse jovem, quando estava com 18 anos de idade, ele começou a ler a Bíblia. E ele viu que aquele livrinho contava histórias da Bíblia. E a palavra de Deus modificou o coração dele e ele creu em Jesus. E hoje ele está aqui com vocês. Porque a palavra de Deus mudou a vida dele. Começando com este livrinho, impresso em 1922, distribuído nas escolas, nos ensinos de religião. E, amados irmãos, nós estamos aqui para lhe dizer: venha ao encontro do Pai nesta noite. Agora mesmo tome a decisão, se levante. Se levante e volte para a casa do Pai agora. Onde está a primeira pessoa que se arrepende e quer voltar à casa do Pai? Venha aqui agora, nesse instante. Não recue, não tenha medo. Você não pode estar mais com os porcos. Você tem que vir para o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Venha nesta hora agora. Não deixe para depois. Aquele jovem se levantou naquela hora e obedeceu à palavra de Deus. Ali,
naquela história, o pai representa Deus. Ali naquela história, o jovem pródigo que saiu da casa do pai é o pecador. E ele voltar para a casa do pai, ele vai receber as honras e a glória do pai. Venha nesta hora, se levante daí, não seja egoísta, não seja orgulhoso, venha agora em frente, tenha coragem e venha ao encontro do pai. Você se levanta daí e o pai já está levantando, olhando para ti, esperando você tomar a decisão. Você precisa tomar essa decisão, em nome de Jesus, amém.